Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está nos acompanhando nessa celebração. Hoje, dia 21 de junho, nós estamos reunidos, você aí na sua casa, para que juntos nós possamos celebrar ao nosso Deus, para que juntos possamos permanecer conectados com o Senhor e conectados uns aos outros, e permanecemos juntos como igreja, como família de fé, como 8ª Igreja de Sorocaba. Mesmo diante desse momento, nós vamos permanecer apegados ao amor do Senhor, celebrando o amor eterno e fiel do nosso Deus sobre as nossas vidas. Por isso, queria convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia comigo, no Salmo de número 103, nós vamos ler o verso de número 17. Salmo de número 103, verso de número 17. Olha só que a palavra do Senhor diz ao nosso coração. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. O amor do Senhor é para todo sempre. O amor do Senhor é eterno. E a esse amor nós nos apegamos e a esse amor nós vamos celebrar. Nós vamos adorar com o nosso coração e com a nossa mente. Sei que tudo é desafiador. Talvez você esteja nos acompanhando pelo seu celular, pela sua televisão, pelo seu computador. Mas eu queria que você, nessa celebração, tivesse perseverança, atenção, foco, porque nós estamos celebrando o amor eterno do nosso Deus. E nós vamos sim adorar ao Senhor, mesmo online, mesmo através dessa celebração, com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, com todo o nosso coração. Feche seus olhos, vamos adorar ao nosso Deus através de uma oração nesse momento. Senhor, nós celebramos o Teu amor, que dura para todo sempre, esse amor leal e eterno. Por isso, Pai, mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento de crise, mesmo nesse momento desafiador, onde muitos, ó Pai, estão acompanhando essa transmissão no celular, no computador, na televisão de casa, mesmo, Senhor Deus, sofrendo, Pai, de não estar reunido no templo, no espaço físico. Senhor Deus, nós não queremos deixar de celebrar o Teu amor com todo entusiasmo, com gratidão em nosso coração. Por isso nós clamamos a ajuda do Teu Espírito, que esteja conduzindo aqueles que estão nos acompanhando em seus lares, que esteja iluminando toda essa celebração, para que de fato a nossa mente, o nosso coração esteja voltado para o Senhor, e que possamos sim celebrar, porque o Teu amor é eterno, e o Senhor merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Por isso nos capacite cada família com a direção do Teu Espírito, para que tudo o que façamos nessa celebração seja de fato agradável ao Senhor. E nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém, e vamos louvar ao nosso Deus. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curvem-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do Seu trono e toda língua confessará. Sua glória seja exaltado, ó Deus, e Seu reino jamais passará, ó eterno Rei. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curvem-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará
dobrará diante do seu trono e toda língua confessará. Sua glória seja exaltado, ó Deus, e teu reino jamais passará, ó eterno Rei. Teu reino a terra governará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra dominará, seja exaltado, ó Deus. Teu reino a terra governará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra dominará, seja exaltado, ó Deus. Todo joelho se dobrará diante do teu trono e toda língua confessará. Tua glória seja exaltado, ó Deus, e seu reino jamais passará, ó eterno Rei, ó eterno Rei, ó eterno Rei. Amém. Toda a glória, todo louvor, toda sabedoria, honra, glória, força a Ele que é digno. Como disse o salmista, tributai ao Senhor glória e força. Aleluia. Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor,
Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura. És incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Amém. Esse momento nós temos a oportunidade de contribuir financeiramente com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de ler um texto com você nesse momento. Abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler capítulo número 20, verso número 35. São as palavras do apóstolo Paulo. Olha só que Deus fala conosco nesse momento. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Esse é o momento onde nós temos essa oportunidade de pôr em prática, de desfrutar dessa alegria, porque nós sabemos que há muito mais felicidade em dar do que em receber. Por isso, essa é a marca do cristão. Mesmo diante de crise e pandemia, nós excedemos em generosidade, contribuímos, servimos, abençoamos vidas. E você poderá abençoar vidas, contribuir, fazer a sua contribuição através dos meios digitais que será projetado aqui nessa tela. Nós temos os dados do banco da nossa igreja, onde você poderá fazer a transferência nesse exato momento. E nós também temos o contato do WhatsApp do presbítero Milton, onde você pode mandar a cópia do recibo. Nós vamos participar desse momento louvando a nosso Deus, junto com o Conjunto Emanuel. Mas antes eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua família. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós buscamos o Senhor e nos reunimos, ó Pai, clamando no Teu nome, para interceder por vidas que precisam do Teu sustento. Vidas, ó Pai, que diante dessa pandemia, essa crise, estão tendo a sua vida profissional, estão tendo, Senhor Deus, o seu orçamento familiar extremamente afetados. Por isso nós clamamos um agir sobrenatural do Senhor. Se existem pessoas, ó Pai, que estão desempregadas, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Senhor. Que empresas, ó Pai, negócios, pessoas, ó Pai, que dependem
da sua empresa para o seu sustento familiar. Empresários, ó Pai, que dependem do sustento não só para o seu lar, mas do sustento da sua empresa para funcionários. Senhor, traga o sustento, traga o ânimo, abre portas, abençoe. Abençoe vidas, abençoe empresas, abençoe lares. Não permita que nada venha a faltar. E que mesmo diante dessa situação, possamos ter recursos para exceder em generosidade, para ajudar aqueles que mais precisam. Nos abençoe. Abençoe cada vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós temos a alegria de louvar ao nosso Deus com o Conjunto Emanuel nesse momento. Vamos nos preparar para a mensagem. Nós vamos fazer uma oração de iluminação nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós clamamos que nesse momento o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, possa despertar as nossas vidas, possa nos dar a atenção e o foco necessário para que possamos receber a Tua voz, para que possamos ser tocados pela Tua palavra. Fale conosco, seja através desse celular, seja através desse computador, dessa televisão, através dessa transmissão online, que o Teu Espírito Santo esteja tocando vidas, esteja invadindo os lares nesse momento e falando ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Hoje nós vamos continuar a nossa série, Neemias, o caminho bíblico para a restauração. Estamos entrando já no terceiro episódio dessa série. E hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos. Se você pudesse recomeçar a sua vida novamente, do zero, que área que você daria mais atenção? Quais aspectos da sua vida você daria mais prioridade? Talvez alguns de nós que estão nos assistindo nessa transmissão, se tivesse essa oportunidade de recomeçar, de refazer a vida, de refazer algo de diferente na sua vida, talvez alguns dariam mais prioridade para o casamento, para os filhos. Talvez alguns dariam mais atenção para a saúde, para as finanças, para a vida profissional. Qual é a área que você precisa recomeçar? Qual é a área da sua vida que você precisa restaurar? Hoje nós vamos falar de uma área muito importante, que por sinal, não estamos falando apenas nessa série, nós já conversamos também no mês de maio. Talvez de alguma maneira Deus está querendo nos alertar. Talvez de alguma maneira Deus está querendo nos mostrar algo. Sim. Talvez a prioridade da nossa vida seja restaurar relacionamentos. Interessante que recentemente nós vamos perceber que o mundo está falando dessa dificuldade de se relacionar, essa dificuldade de manter relacionamentos. Fábio Porchat, humorista, ator, diretor, numa entrevista ele disse o seguinte: talvez fiquemos até mais egoístas pós-pandemia. Essa é uma realidade. Diante de dificuldades, pressões, o instinto de sobrevivência do ser humano é de ser egoísta, de dar prioridade a si mesmo. Mas será essa realmente a nossa decisão? As informações que o mundo tem passado não são tão boas, principalmente no aspecto de divórcios. Eu já compartilhei recentemente, mas saiu novamente na mídia os dados dos números de divórcios. O interessante é que a busca por escritórios especializados em divórcios cresceu nesse período 147%, comparado com o mesmo período do ano anterior. E tem mais. Segundo o levantamento do Google, a pesquisa por divórcio online gratuito cresceu nada mais e nada menos do que 10.000%. Não importa o momento, o ser humano deseja amar e ser amado. Mas diante dessa necessidade, nós nos deparamos com o problema. A nossa incapacidade de cuidar dos nossos relacionamentos e de amar e de ser amado de maneira saudável. Tudo isso porque longe de Deus nós vamos aprendendo noções distorcidas do que é o amor. E algumas noções distorcidas do que é o amor que tem muitas vezes influenciado as nossas vidas, eu queria apenas dizer 3 delas. A primeira noção é o amor sanguessuga. Quando busca no outro, no relacionamento, nesse amor, busca preencher a sua carência, preencher as suas necessidades. E esse amor sanguessuga, que busca através dessa relação preencher as suas carências, o seu vazio, muitas vezes torna a vida do outro
uma vida onde a pessoa se sente sugada, se sente controlada, se sente muitas vezes até mesmo sem forças. Porque é um amor que suga, é um amor que tenta de alguma maneira fazer do outro uma espécie de preenchimento de um vazio que só Deus pode preencher. Mas existe também um amor que tem influenciado muito o tempo que nós estamos vivendo, que é o amor líquido. Esse amor descompromissado, um amor superficial, um amor que não tem constância, um amor que não tem fidelidade, um amor frágil. E é isso que nós temos percebido em muitos relacionamentos, tanto conjugais, familiares, até mesmo relacionamentos de amizade. Um amor descompromissado, sem engajamento, sem dedicação. Uma outra noção distorcida de amor que a sociedade nos apresenta é o amor analgésico. Está ali como tampão de angústia. Alivia de pensamentos e sofrimentos, distrai. Pensa no outro e se aliena de tudo o que faz. Prefere não ver, prefere não resolver. É um amor de fuga. É um amor para fugir da realidade. É um amor para fugir dos problemas. Mas todos esses tipos de noções de amor que a sociedade nos apresenta são amores que na verdade têm gerado no casamento, na família, na igreja, no trabalho, relacionamentos em ruínas, relacionamentos quebrados, frustrados, relacionamentos que geram pessoas feridas. Por isso, talvez você seja, sim, uma pessoa que precisa descobrir como restaurar as ruínas de relacionamentos feridos e machucados. Por isso, eu queria então convidar você a ler comigo o texto que se encontra lá em Neemias, capítulo número 5. Neemias, capítulo número 5, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Neemias, capítulo número 5, nós vamos ler a partir do primeiro verso. No livro de Neemias, nós temos uma restauração estrutural, social e espiritual do povo. E nesse momento, no capítulo 5, nós vamos perceber uma restauração social que podem nos oferecer princípios para restaurar relacionamentos que estão em ruínas. Por isso nós vamos ler esse texto então. Neemias, capítulo número 5, a partir do primeiro verso. Olha só que a palavra do Senhor diz ao nosso coração. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros dizem: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso,
convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão vendendo os seus irmãos? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Até aqui, queridos. O contexto bíblico é que Neemias, depois de começar um projeto de restauração dos muros de Jerusalém, ele percebeu que havia conflitos sociais, havia conflitos na maneira que o povo tratava um ao outro. E houve agora, nesse capítulo 5, uma restauração de relacionamentos, uma restauração social, que a partir desse texto pode nos oferecer princípios importantes para restaurar as ruínas dos nossos relacionamentos. Bem, mas o que está acontecendo aqui? Que situação é essa? O fato, meus queridos, que o povo foi exilado há mais de 150 anos nesse período de Neemias. Há 150 anos atrás, já havia vários momentos onde o povo exilado estava retornando para Jerusalém. E nesse momento de Neemias, onde houve também de novo esse retorno a Jerusalém, já havia estabelecido na cidade de Jerusalém alguns nobres, oficiais, famílias de judeus que possuíam recursos. Quando essas outras famílias de judeus retornaram para Jerusalém, e em sua grande maioria com extremas dificuldades financeiras, tiveram que penhorar suas terras, suas casas e até mesmo seus filhos para conseguir dinheiro emprestado desses nobres judeus para de alguma maneira conseguir o sustento dos seus lares, realizar plantações. Mas diante desse momento ainda de muita crise, alguns não estavam conseguindo pagar esses empréstimos, que possuíam grandes juros. Parece que algumas coisas não mudam, não é verdade? E diante da falta de pagamento, alguns estavam sendo vendidos como escravos. Alguns estavam tendo que entregar seus filhos e filhas como pagamento de dívidas. Neemias se depara com essa situação. O capítulo número 5 de Neemias é muito importante, porque o livro todo de Neemias aponta para um problema externo. As oposições são dos povos vizinhos. Mas nesse momento, Neemias se depara que o problema não é externo, o problema é interno, os problemas são os relacionamentos que precisam ser restaurados. Isso acontece na nossa vida. Às vezes nós achamos que o problema é a crise, que o problema é a situação financeira, que o problema é a política. Mas nós não percebemos que muitas vezes os problemas da nossa vida são internos. O problema não está lá do lado de fora. Às vezes o problema está lá de dentro. Dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro do nosso coração. Por isso precisamos sim aprender a restaurar relacionamentos em ruínas. E a primeira lição que eu queria deixar então no seu coração nesse momento, precisamos reconhecer que somos os nossos maiores sabotadores. Verso 1 diz assim: ora, o povo, homens e mulheres, começaram a reclamar muito de seus irmãos judeus. E no verso número 5 vai dizer o que eles estavam reclamando. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, de os nossos filhos serem tão bons quanto os deles,
ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. O fato que Neemias vê um desamor muito grande. De que adianta reconstruir uma muralha se os nossos relacionamentos interpessoais vão de mal a pior? O muro de Jerusalém era muito importante para a manutenção da vida cotidiana daquela sociedade. Mas qual é a vantagem de viver protegido contra ataques externos se o povo briga entre si, se autoconsome, destrói um ao outro? O ponto de conexão desse texto com o nosso tema é exatamente esse. Quem estava sabotando o povo judeu naquele momento não eram os inimigos externos, mas eram eles mesmos. Muitas vezes, quem está sabotando a nossa própria vida somos nós. Nós nos tornamos os nossos maiores sabotadores. E temos dificuldade de reconhecer que muitas vezes as crises do nosso casamento, a crise dos nossos relacionamentos, a crise da nossa família, existe uma grande parcela de culpa pessoal. Jesus sempre nos alertou que o nosso maior inimigo não é o diabo, mas que muitas vezes o nosso maior inimigo pode ser o nosso próprio coração. Olha só o que Jesus diz lá em Marcos capítulo 7, do verso 21 ao 23, diz assim: pois do interior do coração dos homens ou do ser humano vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. É mais fácil acusar o outro do que reconhecer nossos próprios erros. É mais fácil acusar os outros do que reconhecer os nossos próprios erros. É mais fácil ver os erros dos outros do que admitir os nossos próprios. É mais fácil e cômodo recolher-nos na caverna da autopiedade do que admitir com honestidade a nossa própria culpa. A cura dos nossos relacionamentos começa com o correto diagnóstico das causas que provocaram as feridas. E um diagnóstico honesto passa pela admissão da nossa própria culpa. Sim, precisamos muitas vezes entender que o problema na nossa relação conjugal não é o outro, mas pode estar sendo o nosso coração, a nossa postura, a nossa atitude. Muitas vezes o problema na família, na educação dos filhos, não são os amigos externos, mas às vezes o exemplo do pai e da mãe. Muitas vezes o problema não está lá de fora, mas está lá de dentro. Muitas vezes quem está sabotando os nossos relacionamentos, quem está sabotando a nossa vida, somos nós. E precisamos então parar para avaliar quais sentimentos que eu tenho permitido reinar em meu coração, quais escolhas, quais posturas que eu tenho tomado que de alguma maneira têm sabotado meu casamento, minha família, meu relacionamento, até mesmo minha espiritualidade. Eu poderia dizer aqui várias atitudes sabotadoras, mas eu queria então apenas deixar 3. Atitudes de autossabotagem nos nossos relacionamentos. Primeiro, não identificar padrões familiares danosos. Às vezes nós não percebemos, mas nós fomos criados numa família que tinha, sim, muitas qualidades, mas uma família também que, muito provável, possuía também defeitos, pecados, e criamos em nós um padrão, muitas vezes, danoso, que aquilo que nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe, e que os nossos pais aprenderam com seus pais, nós estamos repetindo na nossa vida, mas não estamos percebendo o quanto isso é prejudicial.
Quantas pessoas aprenderam dentro de casa um padrão de raiva? Cresceram num ambiente dentro do lar, onde os pais ou o pai era uma pessoa extremamente raivosa e de alguma maneira repetiu esse padrão de raiva. Recentemente estava conversando com uma mãe com a dificuldade de tentar não ser extremamente violenta com o filho. E ela compartilhou que esse padrão ela havia aprendido já com a mãe dela. E ela estava repetindo esse padrão de violência com o filho e, consequentemente, o filho com o filho dele. Já parou a pensar que padrão familiar você não pode continuar repetindo? Ira, violência, mentira. Tem alguns que aprenderam dentro da sua família de que é a pessoa que vai dar errado. E ela guarda, muitas vezes, sem perceber, que ela acha que a vida dela tem que sempre dar errado. Porque ela aprendeu esse padrão. Ela guardou esse ensino que foi transmitido pela família. De alguma maneira, ela sabota a própria vida para que essa mensagem possa se concretizar e que ela realmente dê tudo errado. Mas uma outra atitude de autossabotagem é quando nós levamos as coisas sempre para o lado pessoal e achamos que tudo tem a ver conosco. Vou dar um exemplo simples. Às vezes a gente prepara uma comida e a gente errou no tempero e a pessoa fala, olha, ficou sem sal. No lugar de entender que a pessoa está criticando a comida ou nos alertando, a gente leva para o campo pessoal e diz assim, então você não gosta mais de mim? Então você não me respeita? Então você não está valorizando a comida que eu fiz? Quantas vezes nós levamos situações sempre para o campo pessoal? Como se a crítica, a avaliação que a pessoa está fazendo, de alguma maneira é para nos destruir, é para tocar a nossa vida de maneira pessoal e direta. Você é alguém que faz isso? Que sempre leva tudo para o pessoal? Bem, uma outra atitude de autossabotagem nos relacionamentos é quando nós preferimos estar sempre certos, custe o que custar. Essa é uma realidade. Tem alguns que preferem estar certos, estão dispostos a usar todos os recursos de convencimento. É capaz de muitas vezes humilhar o outro, de ridicularizar, simplesmente para mostrar, viu? Eu estou certo e você está errado. Todas essas atitudes não contribuem para o relacionamento. Nós precisamos sim reconhecer se nós estamos repetindo histórias familiares de padrões autodestrutivos. Precisamos sim estar atentos se nós sempre levamos, às vezes, palavras, críticas, opiniões para o campo pessoal. Precisamos avaliar se muitas vezes nós preferimos estar certos do que manter a amizade, do que manter a paz, do que manter a harmonia dentro de casa. Mas eu queria continuar com vocês. Segunda lição que esse texto nos oferece sobre restaurar relacionamentos em ruínas, se encontra lá no verso número 7, que vai dizer o seguinte: fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos nossos compatriotas. Neemias, ele percebeu que havia um grupo social, que havia recursos, que estava se aproveitando dos mais pobres. Então, Neemias, ele resgata, dizendo, será que vocês não estão enxergando que nós somos todos iguais? Que essas pessoas mais pobres que vocês estão se aproveitando são também filhos e filhas do povo de Deus? Essa é a segunda lição que eu queria deixar para você, uma lição muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Para restaurar relacionamentos em ruínas, precisamos tomar a decisão pela
empatia. Amar o próximo tem a ver com a atitude de empatia. Empatia pela dor do outro. Era isso que estava faltando nesse momento na reconstrução de Jerusalém. Empatia dos mais ricos com os mais pobres. Jesus pregou uma mensagem de amor como expressão de algo que devemos fazer para nos colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. O cristianismo pressupõe, logo, uma relação com Deus que nos faz sair do mundo e penetrar a realidade da vida das pessoas, olhando para elas do jeito que Deus as olha, com todo amor e com toda compaixão. Sim, a decisão mais importante que você pode tomar para restaurar relacionamentos é escolher sempre a empatia, de buscar se colocar no lugar do outro, de se importar com a dor e o sofrimento do outro, tentar entender o que se passa na mente e no coração do outro. Porque isso é o amor cristão. É o amor que se coloca no lugar do outro. É o amor que nos faz ver o outro da mesma maneira que Deus enxerga. Isso é muito importante. Conseguiremos curar as feridas e relacionamentos quebrados somente pela empatia. Porque conseguiremos entender que a pessoa que nos machucou, ou que muitas vezes nos decepcionou, a pessoa que de alguma maneira nos marcou negativamente, se nós buscarmos ter empatia, nós conseguiremos entender que essa pessoa é uma pessoa humana, falha e pecadora. Isso significa que essa pessoa precisa da graça de Deus. Pela empatia, deixamos de ver a pessoa que nos decepcionou como alvo da nossa mágoa. E agora, fazemos dessa pessoa alvo da graça transformadora de Deus. Quando decidimos praticar a empatia, conseguiremos restaurar relacionamentos quebrados, porque seguiremos a regra de ouro criado por Jesus. Faça ao outro aquilo que você deseja fazer, que o outro faça por você. Por isso, decida construir pontes de aproximação em vez de cavar abismos de separação. Jesus Cristo nos ensinou a tomar a iniciativa de buscar o perdão e a reconciliação. Não podemos ficar na retaguarda, nos enchendo de supostas razões, esperando que os outros tomem a iniciativa. Devemos nós mesmos dar o primeiro passo e Deus honrará essa atitude. A empatia pode mudar a maneira que você enxerga quem te feriu e de alguma maneira enxergar essa pessoa como alvo da graça de Deus. E isso pode curar a sua ferida. A empatia pode fazer olhar os relacionamentos quebrados e te levar a tomar atitudes de aproximação, de perdão, de reconciliação. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão tendo dificuldade de ter empatia com o outro, com o próximo. As pessoas estão preocupadas consigo mesmo. Mas como que está ficando a minha empresa? Como que está ficando a minha cidade? Como que está ficando a minha família? E às vezes a gente fica num discurso entre aqueles que são da área da saúde, aqueles que são da área que estão sendo afetados financeiramente. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, não importa em que momento. Recentemente, nós tivemos lá casos de racismo nos Estados Unidos, que mobilizou aquele país, de alguma maneira alcançou o mundo todo. E às vezes quando nós falamos de racismo, algumas pessoas vão dizer, não, é besteira falar de racismo. E o pobre?
Porque vai falar de racismo contra os negros e o racismo contra os brancos. Muitas vezes, no lugar de nós nos colocarmos no lugar do outro, a gente tenta minimizar o sofrimento do outro, comparando com qualquer outro tipo de sofrimento. O que nós precisamos sim é reconhecer que nós vivemos num mundo, num país racista, onde muitas vezes sim, piadas de mau gosto são tão comuns. Piadas de mau gosto se tornam tão normal no dia a dia. Muitas vezes, diante do sofrimento do outro, a gente fala, mas por que eu vou ajudar essa pessoa e não vou ajudar a outra pessoa? Chega de amenizar, chega de tentar dar respostas justificáveis. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos enxergar o outro com o olhar de Deus, porque o sofrimento do outro importa, sim. Terceira lição, queria terminar com vocês, então, nessa mensagem de hoje. Verso número 9 diz assim: por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. A terceira lição que esse texto vai nos apresentar para restaurar as ruínas de relacionamentos quebrados, nós precisamos encontrar em Deus a fonte de amor. Talvez tudo que eu falei para você pode se tornar um fardo para você. A dificuldade de reconhecer seus próprios erros, a sua própria culpa em relacionamentos quebrados, ou até mesmo se colocar no lugar do outro, tudo isso pode ser apenas um fardo, se você não se conectar à fonte verdadeira do amor, que é Deus. Foi exatamente isso que Neemias estava dizendo para o povo. Nós estamos vivendo esse momento de divisão social, de conflito social, porque nós não estamos com o nosso coração conectados a Deus. E ele vai dizer, precisamos reconectar o nosso coração, precisamos voltar a ter temor a Deus, porque esse temor a Deus, esse relacionamento com Deus, vai mudar a maneira que nós vivemos e tratamos uns aos outros. Sim. O apóstolo João vai dizer isso lá na sua carta. A primeira carta, capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Preste bem atenção. Sim, nós só conseguiremos reconhecer as nossas falhas nos relacionamentos quebrados. Nós só conseguiremos ter empatia, se colocar no lugar do outro, se nós nos permitirmos sermos nutridos pela presença amorosa de Deus, que nos ensina verdadeiramente a amar um ao outro, como Ele mesmo nos amou. Sim, não significa que todo amor é igual a Deus, não é isso que Deus está dizendo, não é isso que a Bíblia está dizendo, que todo amor é Deus, mas Deus é o parâmetro do amor, Deus é a essência do amor, Deus é o amor, sem Deus não existe amor. Se está faltando amor no casamento, está precisando de mais de Deus. Está faltando amor dentro de casa, está precisando de mais de Deus. Está faltando amor, está faltando condições de perdoar, de ser generoso, de se colocar no lugar do outro, é porque está faltando mais da presença de Deus em sua vida. Então o que você precisa nesse exato momento é reconhecer as suas falhas, se arrepender e se render. Aquilo que
a própria Bíblia nos apresenta como a manifestação do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação, é o amor de Deus que se fez carne em osso, que se entregou lá na cruz, morreu em nosso lugar, nos oferecendo a oportunidade de nós também morrermos para nós mesmos, morrermos para o nosso amor egoísta e renascermos para um amor eterno, constante, de entrega, de sacrifício, de renúncia. Pois foi assim que Deus nos amou. Olha só o que o texto vai dizer lá em 1 João, capítulo 4, verso número 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Se você quer ver mudanças no seu relacionamento, no seu casamento, se você quer ver seus relacionamentos restaurados, se renda à manifestação do amor de Deus em nossas vidas, que é Jesus Cristo. Se arrependa. Experimente essa vida em Jesus. Porque é através de Jesus e do Espírito que Ele concede a nós, você terá condições de amar, de perdoar, de se colocar no lugar do outro e de olhar o próximo, de olhar a outra pessoa com um olhar de compaixão que Deus a enxerga. Concluindo, como restaurar as ruínas e relacionamentos quebrados, reconhecendo que somos os nossos maiores sabotadores, tomando a decisão pela empatia, encontrando-se com Deus, pois Ele é a fonte do amor que cura e restaura os nossos relacionamentos. Eu queria que você entendesse que Cristo é a encarnação. Cristo é o amor de Deus se tornando visível. Deus manifestou o seu amor por nós através de Jesus. E Jesus demonstrou esse amor através de uma renúncia. Ele renunciou ao céu, à glória, renunciou a sua própria vida lá na cruz, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou, está vivo e agora pode reinar em nossas vidas, nos capacitando para que possamos também viver esse amor, onde nós nos sacrificamos pelo próximo, onde nós estamos dispostos a renunciar pelo bem do casamento, em renunciar pelo bem da família, em renunciar para restaurar relacionamentos. Porque o amor de Deus por nós foi sacrificial de renúncia. O amor que pode restaurar as nossas vidas em Jesus é esse amor de sacrifício, de renúncia. Por isso eu queria terminar então, para refletir e agir ao longo dessa semana. Avalie as suas atitudes, identifique-se se você tem amado o próximo como Jesus ensinou que deveria. Você tem amado da maneira que Jesus ensinou? Ou como o mundo ensina? Ou até mesmo como a maneira que você aprendeu na sua história, na sua família? Mas você precisa amar como Jesus ensinou. Não só isso. Jesus, por amor, renunciou a si mesmo por nós. O que você estaria disposto em renunciar em amor pela restauração do seu casamento, pela restauração da sua família, pela restauração dos seus filhos, pela restauração do seu lar? Bem, eu queria orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, reconhecemos que muitas vezes nós somos os nossos próprios inimigos. Muitas vezes, ó Pai, enfrentamos crises no relacionamento porque preferimos tomar atitudes que sabotam
o casamento, a família, as relações. Mas nós clamamos que a luz do Teu Espírito Santo possa produzir em nós arrependimento, possa produzir em nós honestidade para reconhecer que muitas vezes, diante de relacionamentos feridos e quebrados, temos a nossa grande parcela de culpa. Mas então clamamos a ajuda do Teu Espírito, para que a Tua presença encha o nosso coração do amor que vem do Senhor. Esse amor de empatia, esse amor de compaixão, esse amor de sacrifício, esse amor de renúncia. Que esse amor possa reinar nos casamentos, que esse amor possa reinar na relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, que esse amor possa reinar nos relacionamentos familiares, que esse amor possa reinar na vida dos cristãos, no seu ambiente profissional, na igreja, onde eles estiverem. Que possamos, Senhor Deus, sim, tornar visível o Senhor através do Teu amor. Através da maneira que nós amamos ao próximo. E que nesse momento não possamos permitir que o medo, que as preocupações, que os temores tornem o nosso coração mais egoísta, mais individual, mas que mesmo nesse momento o Senhor nos faça instrumentos do Teu amor. E que relacionamentos, vidas, famílias sejam restauradas pelo Teu amor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Queridos, estamos chegando no final da nossa transmissão. Queria agradecer você que nos acompanhou até aqui. Nós gostaríamos de, nesse momento final, passar apenas alguns avisos importantes. Gostaria de frisar que você não precisa enfrentar esse momento sozinho, tudo bem? Eu queria que você entendesse, acima de tudo, que nós, mesmo diante desse isolamento social, mesmo diante ainda dos nossos cultos não estarem abertos ao público, nós como igreja, nós vamos permanecer juntos. Por isso, nós temos um canal de apoio, onde você pode encontrar ajuda na área médica, orientações psicológicas, apoio até jurídico, apoio da nossa diaconia da igreja, aconselhamento. Não enfrente esse momento difícil sozinho. Nossa igreja continua atuante. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, nós como igreja podemos te ajudar nesse momento. Bem, nós ampliamos o nosso horário de atendimento aqui na igreja. Nós estamos aqui na igreja para atendimentos emergenciais, entrega de contribuições e de dízimos, nas quartas-feiras, das 15 às 18 horas. Nas quintas-feiras, das 15 às 18 horas, e também no horário da transmissão, das 19 às 21 horas, e na sexta-feira, das 15 horas às 18 horas. Mas eu vou deixar aqui o meu contato de WhatsApp. Se você precisar vir aqui na igreja, então buscar atendimento, que você possa agendar, mandar uma mensagem antes, para que você venha aqui e tenha de fato alguém para te receber e te recepcionar nesse momento. Tudo bem? Queridos, nós precisamos permanecer juntos nesse momento. Precisamos permanecer com a nossa ação social na nossa igreja, onde nós estamos arrecadando mantimentos, arrecadamos saco de lixo para Betel Casas Lares e agora nós estamos arrecadando também máscaras. Você pode doar máscaras ou você pode doar uma oferta em dinheiro para que possamos comprar essas máscaras. Essa semana nós fizemos aí uma contagem, percebemos que nós já chegamos aí a um número de mais de 170 máscaras. E nessa semana praticamente já foram doadas quase todas. Mas nós precisamos continuar ajudando, doando mantimentos, máscaras. Então, você pode continuar trazendo seus mantimentos. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o presbítero Wagner, com o presbítero Milton, comigo mesmo, e até mesmo com o diácono Euclides, que estão, de alguma maneira, atuando nesse momento social da nossa igreja. Tudo bem? Nos acompanhe ao longo da nossa programação semanal. Lembrando que nós, nessa terça-feira, teremos uma live especial. Quem estará à frente será o Juninho. Nós também teremos quinta-feira nosso grupo familiar. A nossa igreja continua atuante. Vamos permanecer juntos nesse momento. Vamos então encerrar essa celebração fazendo a oração que o próprio Senhor nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre você, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe.